A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui para continuar o estudo do livro de Segunda Reis, né? Graças a Deus, o capítulo é o de número o 5. Glória. Estávamos aqui agora há pouco gravando um outro estudo, né, irmãos? Eu acabei deixando no versículo aqui do que ia ser que a gente gravou, né? Nos vídeos curtos aí. Agora vamos gravar o de Segunda Reis, né? Capítulo 5, muito conhecido, né? A história de Naamã, meu Deus, de 27 versículos, aleluia. Dentro dessa história, né, irmãos, nós vamos ver bastantes personagens aqui que vai ser falado, aqui comentado, explicado, alguns falando os nomes, outros não, mas os que estão aqui, irmãos, todos, nós vamos aprender muito com eles aqui no nome de Jesus, né? Versículo 1 fala assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Aleluia. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramentos aos sírios. E este homem era herói, valoroso, porém leproso. Aleluia. A gente vê, irmãos, que um homem com habilidades naturais, um homem guerreiro, de respeito, um homem que tinha sucesso, irmãos, na vida ali militar, como soldado. Mas, irmãos, como qualquer um de nós não era perfeito, tinha defeitos, irmãos. O defeito dele, que era visível aos olhos das pessoas, era a lepra, irmãos. Eu acredito, o pouco que se fala de Naamã aqui, a gente entrando um pouco na história, que ele tinha, irmãos, caráter, ele tinha sinceridade, ele tinha, irmãos, algo que muitos hoje nos dias atuais estão perdendo, que é temor a Deus, que é respeito a Deus, aos seus mandamentos e à sua palavra. E a gente vê, aleluia, e fala que essa é a palavra do Senhor, irmãos. Acredita-se que nessa época o rei da Síria era Ben-Hadad, que foi sempre, irmãos, uma ameaça para o reino do norte, ali, Samaria, ali, Israel, né? Aleluia. Versículo 2: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Também não se fala o nome da mulher de Naamã e dessa menina. Continuando no versículo 3: E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Irmão, que menina de coragem, que menina de fé, que menina de respeito, que menina, vamos falar nessa linguagem, irmãos, para ficar mais claro para você e para mim entender. Abençoada por Deus, que menina ousada, que menina, irmãos, dinâmica, firme no seu propósito. Estava escrava da mulher de Naamã, mas ela era uma mulher, uma menina, não sabemos assim a idade, se tinha 12, tinha 16 anos, mas uma menina temente, uma menina que honrava ao Senhor. Irmão, mesmo estando presa, num momento assim, adverso, ela honrou o Senhor, irmãos. Falou do nome do Deus de Israel, aleluia, diante daquela nação que tinha vários deuses. Diz aqui a palavra aqui, ó. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, que era o rei da Síria, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Irmão, você vê aqui, irmãos, ó, uma mensagem, uma pregação. Aqui a gente vai usar esse termo, irmãos, porque está correto pela Bíblia aqui. A menina fez um evangelismo aqui, ó, pessoal, fora da igreja, que nós chamamos hoje, que é o templo, né? Fora, que nessa época seria a sinagoga ou o tabernáculo. A menina falou do nome do Senhor e pregou, disse, irmão, o impacto da fé daquela menina contagiou aquele povo, irmão. Contagiou aquele general. Aquele general foi levar as boas novas para o rei da Síria. Irmão, se você ainda não se colocou na sua cabeça, porque é a ordem do Senhor de levantar, de sair do lugar do acomodismo. Sai do acomodismo, irmão. O nosso descanso é lá no céu, para pregar, para evangelizar, para visitar a menina que nos dá o exemplo, irmãos. Ó, ela estava presa. O texto fala assim, irmãos. Ela não estava livre igual você e nós aqui. Tinha oportunidade que nós temos e não fazemos. Ela aproveitou a oportunidade e pregou e evangelizou. Diz a palavra aqui, ó, o versículo 5. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Irmãos,
Só para a gente entender aqui, um talento de prata, irmãos, mais ou menos, era 70 libras, que fosse 70 quilos. Então, irmãos, era muita prata. Eu não estou falando nem do ouro e das outras coisas que eram valores altíssimos, irmãos. Você fala assim, meu Deus, né? O rei foi até Samaria, trouxe essa menina presa. Acredito-se na história que muitos outros mais. Por que ele vai levar presentes? Porque, irmão, mesmo que ele não conhecia o Deus de Israel, irmãos, quando alguém ia participar de um culto, eles aqui participavam em cultos pagãos, eles levavam presentes, aleluia, presentes em valores altos, irmãos, para oferecer aos deuses, como sinal que de agradecimento, de louvor, para quê? Para agradecer os deuses, como mesmo para fazer petições, irmão. Então eles tinham, mesmo de uma forma errada, porque não era o Deus verdadeiro, um aprendizado disso. Agora, trazendo para os dias de hoje, irmão, você que entende a palavra, nós que entendemos a palavra, irmão, e quando nós vamos à presença do Senhor, na maioria das vezes, irmãos, queremos só pedir, mas nunca vamos para oferecer, para ofertar, para dar, para apresentar ao Senhor. Aqui, irmãos, nós aprendemos uma lição tão importante, que Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado trabalho, Deus tem colocado nas suas mãos, para quê? Para você, irmãos, tirar o que não é seu e devolver ao Senhor, ofertar ao Senhor. A obra do Senhor hoje, irmãos, ela precisa da minha contribuição, aleluia, para que vidas, pessoas, assim conheçam a Cristo, aceite ao Senhor. Aprendemos no exemplo aqui de Naamã, mas que levou esses presentes em valores altos para apresentar ali ao profeta, ao homem de Deus, porque isso era um costume feito naqueles dias, irmãos, aleluia. O profeta vai receber ou não? Você conhece o texto, nós vamos chegar lá. Você hoje, irmão, chegar no altar do Senhor, a casa de oração, apresente ao Senhor, oferte ao Senhor, aleluia. Versículo aqui, ó, bendito é o nome do Senhor, fala o 6. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. O versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vejo que buscar ocasião contra mim. Irmão, o rei de Israel aqui, irmãos, estava no pecado, na desobediência, não acreditava e cria no Deus Todo-Poderoso. Era novidade curar uma lepra? Não, irmãos, porque em outros versículos anteriores, lá no livro de 1 Reis, um rei chamado Jeroboão, que foi o primeiro da linhagem de Israel, isso ficou marcado, escrito, irmãos, foi o curado da lepra, quando quis pegar o profeta, irmãos. Então, aleluia, os reis que vieram sucedendo ele, entraram pelo caminho do erro, da desobediência, do pecado, não da obediência, irmãos. E por isso que esses homens não tinham nada de Deus, irmãos. Nada de Deus, irmãos. Aqui o versículo 8 fala assim, ó. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, porque rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que é profeta em Israel. Ô, irmão, esse é o posicionamento da igreja, tem que ser hoje, irmãos. Desafiou, falou, criticou, deixa vir a mim. Deixa aqui que eu oro. Vem aqui congregar. Vem aqui no nosso culto hoje, aí na sua cidade, no seu estado, onde você está, que o Senhor Deus, que eu sirvo, que nós servimos, vai curar, vai libertar, vai transformar, vai te limpar por completo. Essa é a posição do cristão e da mulher cristã hoje, irmãos. Vem congregar, vem ao Senhor, que o Senhor faz. É fé, é certeza. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Olha o que a palavra diz, irmãos. Aleluia. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé,
invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Irmão, Eliseu, irmãos, ele era uma pessoa comedida. O que você fala isso, irmão? O que é isso, irmãos? Uma pessoa comedida. Uma pessoa de uma palavra só. Aleluia. Isso nós estamos falando aqui, irmãos, no versículo louvado seja Deus. 11, né? Uma pessoa de uma palavra só. Irmão, homem e mulher de Deus não fica com brincadeira boba, irmão, com as coisas de Deus. Não fica fazendo piada. Irmão, não fica com sim, não, fala as coisas e não cumpre, não tem responsabilidade. É assim e vai acontecer. Irmão, não tem duas palavras, é uma só. Ou você crê ou não crê. Ou você busca ou não busca. Ou você pede, Deus dá. Se você não pedir, Deus não recebe. Se você obedecer, você vai pro céu. Se não obedecer, é o inferno, irmão. Não tem meio termo, irmão. É ou não é. É ou não é, irmão. O homem de Deus e mulher de Deus é assim. O versículo 12. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se, ficou, pois, indignado. Versículo 13. Então chegaram-se a ele, os seus servos, e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lavar-se-á e ficarás purificado? Irmãos, que servos abençoados, irmãos. Que pessoas, bênção de Deus, irmãos, creram na palavra do profeta. Já eu acredito, irmãos, na minha humilde opinião aqui, que já temiam a um Deus de Israel, já sabiam a história de Elias e até mesmo de Eliseu, já tinham tido, aleluia, notícias do que Deus estava fazendo ali em Samaria, irmãos, usando a vida desses profetas que sacudiram aquele lugar, irmãos, que fizeram coisas espantosas, grandiosas, irmão. Esses homens chegaram àquele homem indignado, soberbo, altivo, orgulhoso, falou: Senhor, o profeta não te pediu nada demais, vai, lava-te no rio, irmão. Precisamos de pessoas assim hoje, irmãos, que ajudem um pastor, um bispo, um apóstolo, um obreiro, um anjo da igreja a fazer, a incentivar, aleluia, a buscar, a pôr a mão na massa, a trabalhar, irmão, pessoas que são dispostas, voluntariosas a querer fazer parte da bênção de Deus, irmãos. Que servos abençoados. Deus quer servos assim, irmãos, que falem amém. Eis-me aqui, estou pronto, Senhor, envia-me a mim, manda-me a mim, assim que Deus quer, irmãos, da minha e da sua vida, aleluia. O versículo aqui agora, louvado seja Deus, é o 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Ele recebeu o milagre, irmãos. Abençoada é a palavra do Senhor, é a vida do homem de Deus, os servos que falaram com ele, irmãos. Que maravilha, aleluia. Ouviu a voz do Espírito Santo e foi curado, irmãos, liberto. Se você ouvir, dá a atender a voz do Senhor, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, aleluia. Versículo de 15. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, irmãos, ele já se colocou como servo, irmãos. Quando a pessoa crê, aceita, recebe a Jesus, irmãos, já é servo. Tirou a posição dele de general. Sou servo agora, oh, glória, aleluia. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não aceitarei. Instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Eliseu aqui, irmãos, dá um exemplo para nós, para você, para os líderes hoje, irmãos, que a bênção do Senhor não é vendida, que de graça recebeste, graça dai. Não é para se ser comprada, barganhada, é uma troca, não. Deus abençoa porque Ele é Deus, irmãos, porque Ele é Senhor, porque Ele manda, porque Ele faz, porque Ele quer. Aprove Deus querer fazer, Ele faz, irmãos, aleluia. E o profeta já ensinou essa lição aqui agora ao servo Naamã, aleluia. Versículo 17. Disse Naamã: se não queres, desce a este povo uma carga da terra, do seu
de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor. Aqui Naamã, irmãos, na sua primeira oportunidade, ele fala, confessa e declara: sou servo do Senhor agora. Ele recebeu a Cristo como Salvador, voltou-se para Deus, as costas dele para os deuses, ele voltou-se, irmãos. Oh, glória, que bênção dos céus, irmãos, quando alguém aceita Jesus de todo o coração, larga a mão de tudo, da sua posição, dinheiro, irmãos. Posição, isso não faz nada. É necessário, sim, sabendo usar, mas não faz nada. Mas a Cristo, a salvação, irmãos, é algo tremendo. A alegria da salvação, Naamã entendeu isso, irmãos, aleluia. E confessou, como fala em Romanos 10, 8, 9 e 10, aleluia. Versículo 18: nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, o teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi dele uma pequena distância. Irmãos, ele confessou o seu pecado. Ele disse, irmãos, que ele ia adorar o Senhor, que o povo que ele ia lá, irmão, prestar o seu serviço, ainda estava na idolatria. Ele já pede perdão, irmãos. Que maravilhoso, quando o pecado é confessado e abandonado, irmãos. Aleluia. Versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo a sua mão alguma coisa do que trazia, porém, vive o Senhor, que eu de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. 21. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro, encontrá-lo e disse: vai, tudo bem? Olha, irmãos, quando a pessoa conhece a Jesus, até o linguajar é diferente. Ele desceu do carro em sinal de humildade e falou: vai, tudo bem? Que maravilha. Versículo 22. No 27 nós estamos encerrando, glória a Deus. E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas que na montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 moedas de roupa. Mentira, irmãos. Ganancioso esse Geazi, mentiroso. Versículo 23. E disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos, insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com suas mudas de roupas, e os pôs sobre os 2 dos seus servos, os quais se levaram diante dele. 24. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos, os guardou na casa, despediu aqueles homens, e eles se foram. 25. Então ele entrou e pôs diante de seu senhor, e disse-lhe: Eliseu, de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nenhuma nem outra parte. Mais uma mentira, Geazi contando, irmãos. Versículo 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te, e era ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Deus mostrou tudo para o profeta, irmãos. Aleluia. Profeta Eliseu. Versículo 27, irmãos. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Irmão, quantas lições aprendemos hoje, irmãos? Mais uma aqui, ó. Quando algum de nós, irmãos, você, nós aqui, não obedecemos a palavra, irmãos, e fazemos pouco caso da palavra, foi o que Geazi fez, irmãos. O profeta não quis nada, era para Geazi ter ficado quietinho. E Geazi estava junto com o profeta, viu quando ele disse para Naamã que não queria presentes. Geazi foi lá, irmãos, olho grande, ganancioso, irmãos. Irmãos, alguém fala assim, mas Deus, parece que tem hora que Deus faz umas coisas assim duras. Irmão, Deus não é que Deus é duro, Deus é justo, irmãos. A Bíblia fala assim, para nosso entendimento da palavra, que Deus açoita e castiga aquele que ele toma por filho. Então, irmão, quando há uma correção, há uma disciplina da parte do Senhor na sua vida e na minha, irmãos, não é para você chorar, ficar com bicão, ficar triste, cabisbaixo, é para você dar glória a Deus, porque se veio uma correção, Geazi aqui foi corrigido pelo Senhor. Mas alguém fala assim, mas pastor, com a mesma lepra, irmãos,
Deus, ele é Senhor, ele faz como ele quer, irmão. Geazi precisou, irmãos, ficar leproso, penso eu na minha humilde opinião, depois não volto a falar o nome dele novamente, para ele se converter de verdade. E você vai ver nos capítulos agora os que nós vamos agora, irmãos, que lá na frente vai falar uma outra história e acredita-se que é Geazi, depois eu chego lá. Aleluia. Então, irmão, você foi disciplinado pelo Senhor, corrigido. Não veio lepra na sua vida? Amém. Mas foi uma correção? Receba que isso é de Deus, irmãos. É para o seu bem, é para o seu crescimento. É para você, para nós ficarmos mais atentos, ligados, irmãos. Aqui nós encerramos esse capítulo 5, irmãos, dando glórias a Deus, irmãos. Quantas coisas aprendemos aqui. Personagens que falaram os nomes, personagens que não falaram, mas que viveram situações que nós temos que aprender e aplicar na nossa vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e proteja. Se inscreva no canal, deixa aí o joinha, compartilhe o link para que essa palavra chegue aos corações e vidas e pessoas sejam libertas, irmãos, transformadas pelo poder da palavra no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.